Senador Alberto está de volta. A partir de agora, o assunto é política. Já estamos em contato com o deputado estadual Humberto Aidar, do MDB. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Muito bom dia, Salomão. Bom dia a todos da Sagres. Bom dia, a minha amiga Cileide. Bom dia, enfim, a todos que estão sintonizados aqui na Sagres. Alegria falar nesta manhã com vocês. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Deputado, eu vou contar com a sinceridade do senhor para analisar o cenário nesse início de entrevista. O MDB, partido ao qual o senhor está afiliado, aderiu à base do governador Ronaldo Caiado. O governador fez o convite, mas de forma unilateral, né? O governador buscou o MDB para a base sem ter incluído nesse processo outros aliados. Isso acabou abrindo feridas, a gente já ouviu isso aqui de algumas lideranças aliadas ao governador Ronaldo Caiado. O senhor acha que essas feridas já estão cicatrizando, vão cicatrizar até o processo efetivamente eleitoral de 2022, ou algumas realmente vão ficar abertas e essa base poderá se desarrumar, digamos assim, inclusive algumas forças indo para a oposição? Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento do cenário na base do governo? Bem, Salomão, primeiro eu quero afirmar que essa mexida no tabuleiro, partindo do governador em buscar o MDB, um partido que é organizado nos 246 municípios do estado de Goiás, um partido que tem uma história, foi uma tacada muito inteligente, né? Por mais que muitos políticos, muitos aliados entendam que houve uma precipitação, né, que não precisava ser um ano antes da eleição, eu penso exatamente o contrário, né? A eleição está há um ano e esta oportunidade de ter o MDB compondo a chapa, o Ronaldo não poderia perder essa oportunidade. É claro que isso desagrada especialmente aqueles que gostariam de compor a chapa, apesar que nós temos ainda a vaga de Senado aberta. Mas como toda eleição, Salomão, dificilmente não há essas fissuras, né? É uma situação normal, vai haver aí uma acomodação. Penso que o PP tem tido boas conversas com o governador, o PSD tem tido boas conversas também com o governador e ainda há expectativa de poder. A candidatura do Caiado é uma candidatura forte, ainda mais com a chegada do MDB e tendo o jovem Daniel Vilela na vice. Muitos partidos que não apoiaram o Caiado na eleição passada também vão integrar. Agora, perder um ou outro aliado é coisa normal, toda eleição acontece isso, não será essa diferente. Deputado, mas essa tacada que o senhor disse, ela não pode ter tido um efeito contrário? Ou seja, o fato de Mendanha ter ficado mais solto e ter tido, digamos que, uma visibilidade nesse processo de adesão do MDB, isso não acabou fortalecendo também um candidato, acabou criando, na verdade, um adversário para Ronaldo Caiado, que é o Gustavo Mendanha? Não, mas essa movimentação do Mendanha não é de agora, né? E eu tenho convicção que se o Mendanha fosse candidato pelo MDB, a candidatura do Mendanha seria muito mais forte, né? E são duas coisas a analisar, o amigo Salomão. Eu ainda não tenho tanta certeza da candidatura do Mendanha a governo do estado, né? Não sei se o Gustavo, esse jovem que está bem na prefeitura de Aparecida, no início do segundo mandato, vai ter essa coragem toda de deixar a Aparecida de Goiânia para sair candidato a governador. E um dos pontos que é um jovem ainda, tem todo um futuro pela frente, é claro que além da sua vontade, e qual político não tem a vontade de ser governador do estado de Goiás, há uma pressão da oposição, né, de partidos que não têm nenhum nome capaz, com capilaridade política para disputar. Há uma forçação de barra
de vários membros da oposição para que o Mendanha deixe a prefeitura de Aparecida. Ele mesmo, apesar da movimentação dizer o contrário, ele tem dito que até agora não se colocou como candidato. Eu ainda acredito que o Mendanha não deixa Aparecida de Goiânia, não é uma cidade qualquer, né? E aponto aqui uma mexida dessa aqui que não teve êxito, que foi a do meu amigo Antônio Gomide, quando deixou a cidade de Anápolis, perdeu quase que o mandato inteiro. Não sei se o Mendanha ele terá essa coragem. E acredito que ele vai estar na oposição, já explicitou isso, mas mais como um comandante de um grupo, não vai ser apenas ele, até porque hoje qualquer pesquisa que você coloca na praça, amigos da Rádio Sagres, Salomão, o Mendanha está sozinho, né? Ele tem navegado na oposição aí num céu de brigadeiro, isso não vai acontecer, né? O PT vai ter um candidato, o presidente Bolsonaro vai querer ter um candidato, então as coisas não são tão simples como parece. Deputado estadual Humberto Aidar, do MDB, com a gente aqui no Sinal Aberto, Cileide Alves. Bom dia, deputado. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Bom, partindo aí do pressuposto, né, de que, de fato, o governador Ronaldo Caiado ganhou efetivamente muito com essa aliança, né? Não vou questionar essa sua opinião, vou concordar com ela em tese para fazer a minha pergunta, que é a seguinte: o que o MDB vai ganhar com isso? Né? Então, o governador ganha. E o MDB? O que o MDB vai ganhar com isso? Nós estamos no momento em que os partidos precisam caminhar, devem caminhar solteiros na eleição proporcional. O MDB, ele, com cabeça de chapa, ele poderia, né, agregar mais votos aí para essa chapa de proporcional, sem contar o seguinte: historicamente, em toda a eleição em Goiás, toda a oposição tem pelo menos 30% dos votos, né? E o MDB agora, indo para o governo, ele certamente vai perder esses 30% de votos, que continuará, é um eleitor que continuará votando na oposição. E aí, em função dessa análise, eu pergunto para o senhor, o que o MDB ganha com isso? Cileide, bom dia mais uma vez. Primeiro que, com a ausência das coligações, há um movimento natural, inclusive de deputados federais eleitos, a buscar grandes partidos, né? E o MDB não está parado. O MDB vai receber certamente deputados com mandatos. O MDB estando na chapa do Ronaldo Caiado e tendo o Daniel como vice, você não tenha dúvidas que nós teremos uma chapa forte de deputado federal. Nós vamos ganhando a eleição, claro, a eleição sequer começou, nós teremos o vice-governador e há uma tendência, isso aqui eu não vou ser hipócrita, que ganhando a eleição, o Daniel tem tudo para ser o próximo candidato a governador pelo estado de Goiás. Esse discurso que o MDB sempre esteve disputando a eleição, ele é verdadeiro, mas não há nada que proíba, que mude, né? O MDB entende que o Caiado tem feito uma boa administração, né? Recebeu o convite e resolveu integrar a base desse governo, né? Agora, como toda eleição, é um risco. Nós só vamos saber se essa mexida do MDB será boa para o partido depois do final das eleições. Mas a análise que o presidente do MDB, o Daniel, faz, e a grande maioria do partido, é que, sendo vice nessa chapa, era o nosso melhor caminho. Deputado, o seu colega de partido, o Renato Castro, é uma das pessoas que estão inconformadas, né,
ele particularmente tem muitos motivos para estar contrariado com isso, ele só não é prefeito de Goianésia porque o Daniel Vilela lhe tirou a legenda para disputar a eleição no município, e ele tem dito aí reservadamente que não vai apoiar o governador Ronaldo Caiado por conta disso. Esse é um caso, pode ser que a tendência é que os demais ex-MDBistas, né, não tomem essa decisão radical, podem inclusive ficar com o governador, mas ficou para sempre a ferida. Qual é a ferida? De que eles foram importantes quando o Daniel Vilela não quis apoiar o MDB e agora foram jogados para escanteio, né, exatamente para o governador trazer Daniel Vilela para a chapa. Essa mensagem que esses políticos estão recebendo agora, pelo menos é o que eles sentem que eles estão recebendo, não é a mensagem que fica do governador, ou seja, uma pessoa que descarta aliados de primeira hora quando interessa buscar um outro aliado? Cileide, se assim fosse, a gente não poderia mudar nunca na política. Eu, durante 25 anos, fui do PT, né? E tive a oportunidade de ser o apresentador do Encontro Nacional do PT em Recife, em dezembro de 2001. E o Lula, ele disse textualmente: ou o PT deixa eu escolher o vice, né? Vamos largar dessa história só do campo da esquerda, ou vocês arrumam outro candidato. Eu estava lá, eu que apresentei o evento. Quem é que imaginava que o PT teria o Zé de Alencar, um grande empresário, como vice? E hoje nós entendemos, se não fosse o Zé de Alencar, se o PT não tivesse mudado, jamais teria vencido a eleição. Quem é que acreditava, Cileide, que no primeiro momento o Lula pudesse chamar o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central? Então a política muda, né? Agora, se o Ronaldo não puder buscar novos aliados, isso fica muito difícil, até porque cada eleição há uma necessidade de mudança. Eu costumo dizer que o Ronaldo estava no lugar certo, na hora certa, sem apoio de nenhum ex-MDBista, ele ganharia a eleição. Aquela eleição, ela era do Caiado. Hoje ele está como governador do estado, né? Ele precisa buscar novos aliados. Então, se a gente for pensar assim, Cileide, o MDB jamais poderia compor chapa do Caiado, porque tem ex-MDBistas que vão ficar chateados, né? Isso, na política, Cileide, você talvez esteja até mais tempo que eu, as coisas mudam a cada eleição. O Ronaldo não está fazendo nenhuma novidade. O que assustou muita gente é que ele antecipou, né? E o Caiado não fez isso apenas da cabeça dele. Ele não dormiu e acordou. Ele fez pesquisa, né? Tem pesquisa qualitativa, quantitativa, que mostra claramente a necessidade, especialmente em Aparecida de Goiânia e Goiânia, para o êxito do Caiado, a presença especialmente do Daniel Vilela na sua chapa, né? Então a eleição é assim, tem essas mudanças. Não vejo dificuldade, não vejo novidade nenhuma nisso. Deputado, mas nós não estamos falando de uma simples mudança. As mudanças ocorrem. O senhor mudou de partido, achou que era hora de mudar de partido, mudou, e o senhor não traiu ninguém por conta disso. O senhor teve uma mudança de posição política. O Lula também fez a mesma coisa. Ele achou que tinha que ampliar. Não é essa a questão que esses ex-MDBistas colocam. O que eles colocam eles apoiaram o Ronaldo Caiado, foram punidos pelo MDB por terem apoiado Ronaldo Caiado, todos foram punidos, ou expulsos do MDB, ou negado a legenda para disputar a eleição, como foi o caso do Renato de Castro, e agora o governador traz a pessoa que puniu esses e mais, sem um processo de convencimento.
O senhor falou que o Lula, no encontro, chegou e disse: eu preciso ter o poder de indicar o vice. Ele estava conversando com as pessoas. O governador informou para esses aliados que traria o MDB. Então, me parece que são situações muito diferentes. As pessoas que estão contrariadas hoje foram pessoas que foram punidas por terem apoiado Ronaldo Caiado, né? Eu acho que é daí a diferença e daí que eu estou dizendo que vai ficar a ferida e essas pessoas estão entendendo que o valor, né, da amizade na política, não na amizade, mas do apoio político na política, ele não tem valor se a pessoa é simplesmente descartada. É essa mensagem que eu estou perguntando para o senhor, que eu acho que eles estão recebendo e eu pergunto se não pode ser a mensagem que o governador esteja passando. Amanhã, inclusive, ele pode descartar Daniel Vilela por um outro motivo. Disso que eu queria que o senhor falasse. Cileide, até porque o Ronaldo tem conversado com o prefeito de Rio Verde, tem tido boas conversas, já há a confirmação do prefeito de Rio Verde que vai continuar com o Caiado, tem conversado com o Renato, com o Adib. A política, ela é assim, Cileide. O que eu estou querendo dizer é que não tem novidade nisso. Se a gente buscar os grupos aqui em Goiás, inimigos de ontem estão unidos hoje, né? Por exemplo, o próprio prefeito de Aparecida, ele sempre disse que fez campanha contra o Marconi. E hoje há uma aproximação dos dois, né? Eu não vejo por essa ótica de traição que algumas pessoas têm colocado. Até porque, Cileide, a eleição ainda falta um ano e nós vamos saber quem é que vai estar com o governo, quem é que vai estar contra, e a coisa vai seguir, né? A política é assim. Eu não vejo essa novidade. Fica parecendo que o Caiado é o primeiro governador que faz uma mexida como essa. E eu afirmo, Cileide, a entrada do MDB e do Daniel dá uma musculatura que o governador precisava para essa eleição, diferente da outra que ele ganharia sozinho. Bom, tem inclusive colegas seus aí da Assembleia Legislativa que estão muito contrariados, né? Porque dizem que no momento em que o governador estava precisando de aprovar medidas impopulares, deram apoio para o governador aí na Assembleia, e na hora de o governador definir um espaço no vice, que é uma vaga cobiçada por muita gente, buscou justo o Daniel, que fazia oposição a ele no momento em que os deputados estavam aprovando projetos desgastantes e dando governabilidade ao governador. Quer dizer, o senhor está falando que não vê isso, mas o senhor deve ouvir isso de colegas seus aí na Assembleia, porque eu ouço deles esse comentário contrariados. Cileide, eu ouço até porque eu estou todo dia na Assembleia. O que você está falando é uma realidade. Agora, participei de várias reuniões de deputados com o governador e ele em nenhum momento abriu possibilidade para qualquer deputado estadual ser vice, né? Isso nunca foi tratado com o governador, Cileide. E eu sou daquelas pessoas que entendo que quem escolhe o vice é o governador, quem escolhe o vice é o prefeito. Isso é uma prerrogativa do governador Caiado, né? Ele tem esse direito de escolher se isso vai dar certo ou não. O tempo vai dizer. Agora, toda eleição, Cileide, repito, você conhece muito, tem essas feridas, né? Mas tem também a expectativa de poder. Vamos ver como é que quem vai ser da oposição, quais serão as chances de vitória, porque eu vou te falar algo aqui que não é novidade, né? Se o Caiado daqui a pouco disparar na pesquisa, essas feridas cicatrizam com a maior rapidez, né? Político normalmente gosta de estar com quem vai ganhar.
eleição, isso não é novidade nenhuma, ô Cileide. Se o candidato da oposição tiver chance de ganhar, amigos de agora serão inimigos amanhã. Essa é a política não em Goiás, é no Brasil. Nós não estamos falando em nenhuma novidade. Agora, na minha opinião, quem escolhe o vice é o Caiado, e eu repito, ele não tirou o vice do bolso de colete, né? Ele fez pesquisa, ele tem acompanhado, e nós estamos falando de um homem que tem quase 40 anos de vida pública, né? O Ronaldo não é nenhum inexperiente em política, ele não faria uma mexida dessa se não tivesse a convicção que estaria no caminho correto. E necessário, um caminho necessário, eu diria. Deputado, quando é que o senhor vai para o Tribunal de Contas dos Municípios? Eu vou no mês de dezembro, possivelmente depois da votação do orçamento, né? Nós teremos mais de 9 milhões de emendas parlamentares e eu não deixaria a oportunidade de colocar emendas nos municípios que eu sempre tive trabalho. Então, assim que terminar a votação, eu vou colocar o meu nome lá na CCJ, tenho o requerimento já apresentado, com 40 assinaturas, só eu que não assinei, e aí devo ir para o TCM, caso a Assembleia aprove o meu nome, até porque a vaga é da Assembleia, a vaga não é do governo, é da Assembleia essa vaga. O senhor está falando aí das emendas, o senhor está se referindo às emendas parlamentares, né, que este ano cada deputado vai poder indicar 9 milhões e 400 mil reais de emendas. Esse valor, ele não era de 5 milhões no ano passado ou eu estou equivocada? Ele foi perto de 6 milhões, mas aí a emenda é um percentual do orçamento, né? Então o orçamento ele possibilite que as emendas esse ano ela chegue a 9 milhões e 400 mil. Tinha até uma discussão na Assembleia que essas emendas poderiam chegar até 12 milhões, mas a secretária da Economia nos informou ontem que a emenda será esse valor, e é um valor muito grande, né? Eu estava comentando com o presidente da Assembleia que, a continuar assim, crescendo a arrecadação do Estado de Goiás, já deputado estadual vai ter mais emenda do que deputado federal. É uma quantia muito grande. Pois é, por que subiu tanto assim, nessa proporção de 6 milhões para 9 milhões e pouco? Porque o orçamento não cresceu na mesma proporção, cresceu? Mas é em cima exatamente do orçamento. Eu posso, ao findar dessa eleição, até porque eu estou no celular aqui, e confesso ser meio analfabeto digital, mas eu tenho aqui, eu pedi que a secretária me mandasse, eu posso mandar a você, o porquê que chegou a 9.400, em cima de qual valor, Cileide. Eu prometo mandar aí no celular do Salomão, para que vocês possam ter essa divulgação. Mas é certo que passam de 9 milhões as emendas impositivas para o ano que vem, talvez a maior conquista da Assembleia, porque deputado não podia quase nada, né? E hoje você ter a oportunidade de levar essas emendas para os municípios que você representa, isso é muito forte e isso eleitoralmente tem um peso, né? A gente não pode negar. Deputado, a Assembleia usou de um recurso muito heterodoxo para forçar a abertura dessa vaga de conselheiro, né, ameaçando com o processo de extinção do Tribunal de Contas. O senhor não fica constrangido de ir para essa vaga depois desse processo que foi um jogo duro lá na Assembleia Legislativa, que chegou a uma emenda, discutir, aprovar a emenda, e só se recuou da aprovação dessa emenda de extinção depois que o conselheiro Nilo Rezende decidiu se aposentar e abrir a vaga para o senhor? Não, primeiro que eu me sinto capacitado para ir, Cileide, né? Eu tenho 6 mandatos de deputado estadual, tenho mandato de vereador, fui secretário de esporte, já fui diretor da Assembleia, então eu preencho os requisitos necessários. Segundo, que o Nilo já tinha a possibilidade de aposentar e iria aposentar mais dia
menos dia, né? Isso não é novidade, inclusive para o ano que vem existe a possibilidade da aposentadoria do Valsenor, né? E também não foi nenhuma novidade, outros projetos dessa natureza já aconteceram. Na época, inclusive, do Maguito, chegou a ter a extinção do TCM, não tenho constrangimento algum. Mas o Maguito, ele acreditava nisso. Eu cobri aquele processo e o Maguito, como governador, acreditava que não precisava do Tribunal de Contas. Não foi um processo de ameaça, né? Ou vocês abrem a vaga ou vão ser extintos. Tanto que foi extinto. E depois um deputado apresentou um projeto de recriação e aí foi recriado, né? Chegou a ser extinto. Acho que são coisas diferentes. E aí, deputado, uma das questões que se falam é de que um conselheiro ele precisaria de ter mais habilidades técnicas e menos habilidades políticas, né? Nessa área aí do tribunal. O senhor acha que tem também essas habilidades técnicas, além das políticas? Primeiro que eu não vou ser o primeiro político a ir para lá, né, Cileide? Se a gente olhar, praticamente todos os membros do TCM são políticos, ex-políticos, e do TCE pelo Brasil todo. E o TCM ele tem um corpo técnico que assessora os conselheiros, né? Das vagas, 4 são indicações da Assembleia, uma do governo do Estado e 2 são conselheiros escolhidos pelo próprio tribunal com o crivo da Assembleia. Então, se você me pergunta tecnicamente, estou indo para lá e certamente terei esse apoio técnico, né? Podemos discutir, olha, quem sabe, num futuro longínquo, todos os técnicos do TCU, do TCE, do TCM, aqueles que ainda existem, pode ser concurso público, né? Isso é uma discussão. Hoje a realidade é essa, né? As vagas que cabem às assembleias e ao governo são sempre políticos enviados. Rubens? É isso, deputado. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço ao senhor e bom trabalho aí. Bom feriado. Tá chegando. Um abraço. Tá bom, um abraço, Salomão. Um abraço, Cileide. Fiquem todos com Deus. Um dia produtivo a todos aí da Sagres. Obrigada, o senhor também. Abraço, obrigado aqui pela entrevista. Deputado estadual Humberto Aidar, do MDB, conversando conosco. Ele, portanto, confirma, né? No final deste ano deverá ser mesmo indicado pela Assembleia, depois de uma votação, para uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios, também analisando o cenário político aqui em Goiás. Nesta entrevista, destaques à íntegra você confere acessando o nosso portal daqui a pouco, o sagresonline.com.br.